inspirados na grande Frida Kahlo, hoje vamos trazer um conceito físico e psicológico que é a resiliência. Bom, e para começarmos a falar um pouquinho sobre esse termo que talvez seja bastante utilizado hoje em dia, mas que muitas das vezes a gente vê sendo utilizado de uma forma um pouco equivocada ou de uma forma muito banalizada, né? E a ideia da resiliência, pelo menos a ideia que nós temos, que nos chega da resiliência, que vem da psicologia, é um termo, na verdade, anterior à psicologia, é um termo da física. Olha só que coisa interessante, né? Eu não sabia disso quando eu comecei a pesquisar sobre esse tema. Mas faz todo sentido, porque dentro da física, eu não sou físico, então eu vou fazer uma explicação genérica. Não física. Não física, sobre a física, mas não é uma explicação que dê para todos nós entendermos. Você que é físico e você que não é físico. Não chega, você que é físico. Mas, e caso quiser fazer alguma correção, também coloque aí nos comentários. Mas basicamente a ideia de resiliência para a física é a ideia que um corpo tem de resistir a grandes pressões do meio, né? Ou seja, você está num meio onde vem uma grande pressão, aquele corpo ele vai se modificar para poder se adaptar e depois voltar àquilo que a sua forma original, né? Caso seja possível. E isso faz muito sentido quando a psicologia com certeza teve contato com esse termo, pegou emprestado para a questão social, não, obviamente que não é um paralelo perfeito, mas se encaixa muito bem. Porque a ideia da resiliência dentro da psicologia é justamente a nossa capacidade de, frente a um obstáculo, frente a uma situação adversa da vida, conseguirmos nos moldar, nos transformar, nos adaptar àquela situação de forma a conseguir passar por ela de uma maneira mais branda. Com certeza. E aí, ouvindo essa explicação do Patrick, a gente pode pensar, resiliência então é uma coisa extremamente importante, né? Todo mundo precisa de resiliência. E, de fato, resiliência talvez seja uma das virtudes que mais nos auxiliam no dia a dia, mais nos auxiliam na nossa jornada. Mas cabe fazer um pequeno adendo. Embora, obviamente, a necessidade de lidar com as adversidades, com os problemas, seja extremamente importante, isso não significa que a gente pode romantizar os problemas. Isso não significa que a gente pode romantizar histórias que de fato são muito tristes e muito difíceis. Como é o próprio caso da Frida, né? Exatamente. A história da Frida, embora ela seja sim um símbolo de muitas coisas, de uma luta política, um símbolo artístico, um símbolo até para o feminismo e para várias outras lutas que vieram depois e durante a época dela, ainda assim a vida dela é muito complicada. A vida dela tem muitas situações que são extremamente tristes, extremamente difíceis. E a gente não pode olhar para essa história ou para tantas outras e falar, poxa, olha como essa pessoa conseguiu, né? Então eu vou aqui aguentar todos os problemas do mundo, sem pedir ajuda para ninguém, achando que isso aqui é super normal porque eu tenho que ser resiliente. Não, são coisas diferentes. Resiliência é importante? Sim, muito. Mas não significa que a gente tem que olhar para as histórias tristes e ignorar. Que a gente tem que olhar para as situações complicadas na vida das outras pessoas, na vida da sociedade como um todo e essas pessoas têm que ser resilientes, então deixa que elas vão se virar, se elas forem resilientes de verdade, elas vão conseguir. Não é bem por aí. Não é porque existem histórias de resiliência que todo mundo deve ser resiliente. Não, vamos tornar isso padrão. Só vale a pena se passou perrengue. Se não é, então essa pessoa aí não valeu. Não quer o suficiente. Não, você tem que saber, claro, ninguém precisa sofrer um acidente como a Frida sofreu, passar por 30 cirurgias como ela passou para poder virar uma pintora, para poder virar alguma outra coisa. Não, você pode fazer isso sem passar por uma situação dessa. Né? E é interessante também esse ponto que você trouxe, João, que aborda muito a questão da positividade tóxica, que a gente costuma falar muito nos nossos estudos. Né? Positividade é importante, sim. É você procurar tirar o melhor de cada situação. Algumas pessoas vão chamar isso de realidade, não de positividade. Mas a positividade tóxica é aquela na qual você nega o problema. Então você fala, não, isso não está acontecendo. Não, ignora, tá tudo tranquilo, a casa está caindo, não, mas está de boa, isso tem um motivo. É claro que a gente tem outros exemplos que também foram muito deturpados com o tempo. O termo resiliência, como o Patrick trouxe, é uma coisa relativamente recente, mas isso não significa que já não era empregado na nossa cultura. Quando você vai estudar, por exemplo, a Bíblia, você vai estudar a história de Jó, todo mundo fala, não, Jó era o grande resiliente, né? Era o grande paciente, aguentava tudo. Não significa que ele ficava sorrindo e falando, traz mais, é isso aí, manda pouco, eu aguento, eu tô ganhando XP aqui, eu tô ficando mais forte para lutar contra o Goku. Não é isso, né? Ele
aguenta determinadas coisas porque ele entende que aquele ponto, aquela situação, ela não é descolada da realidade. Ela faz parte de um conjunto de coisas. Aquilo que a gente vai interpretar muitas das vezes como uma situação ruim, né, ela é ruim pontualmente, mas talvez ela seja um resultado de uma série de fatores que a gente veio apresentando com o tempo e nós não prestamos atenção. O resiliente é aquele que, diante dessa situação dita ruim, ele vai parar e olhar, tá, eu não gostei disso. O que eu posso fazer para sair daqui? Mas antes disso, o que foi que eu fiz para chegar aqui? E aí ele vai entender esse processo, ele vai se lapidar, ele vai se adequar, né? Ele vai se tornar mais cascudo, não no sentido de que ele vai aguentar mais porrada, mas que ele vai tornar cascudo, porque ele vai tentar não cometer os mesmos equívocos, Não tomar tanta porrada. não tomar tanta porrada e seguir adiante. Exatamente. Eu acho que algumas coisas precisam ficar muito bem pontuadas, né? E vocês já vieram trabalhando isso quando a gente está falando de resiliência, né? É entender que sofrimento não é sinônimo de resiliência, né? Temos inclusive programas falando sobre dor e sofrimento, né? Exatamente. A Frida, ela é um exemplo para a humanidade de resiliência, né? Não porque ela foi a única pessoa resiliente no mundo, porque todos nós somos resilientes a algum nível, mas ela foi um exemplo, ela foi um modelo, ela foi uma pessoa que a gente consegue até hoje se inspirar, não porque ela teve uma vida sofrida, porque ela poderia, muitas pessoas têm vidas sofridas aí e não são exemplos de resiliência, porque sofrer não é ser resiliente. Ser resiliente é justamente encontrar propósito dentro daquela dor, propósito dentro daquele sofrimento e conseguir se transformar com aquilo, conseguir ficar mais forte com aquilo. Isso não significa que você não vai sentir o sofrimento, que é a questão de Jó, né? Não significa que você vai ficar ali recebendo o sofrimento e aceitando de boa porque tá tudo bem. Não, você entende que existe um propósito, você entende que aquele sofrimento tem um sentido, por isso que eu gosto de dizer que resiliência é dar sentido às coisas, porque a partir de tudo na vida, né, a partir do momento que você entende que a gente vive num cosmos e não num caos, e as coisas têm ordem, né, independente da sua filosofia de vida, independente da sua religião, que as coisas não são aleatórias, que elas não acontecem de qualquer jeito, existe uma lei na natureza, né, você entende que as coisas elas vão acontecer porque elas têm um propósito. Você pode não entender o propósito daquilo que aconteceu com você naquele momento. Por isso, cabe a você buscar, né? Tudo na vida tem um propósito, cabe a nós entendermos e encontrarmos esse propósito. E a partir do momento que a gente encontra esse propósito, a gente consegue ser resiliente, porque a gente consegue entender que aquilo aconteceu para um determinado fim. Foi ruim para mim, ou pelo menos eu encarei, eu interpretei, eu senti aquilo como algo ruim para mim naquele momento. Mas eu sei que, superando aquela dificuldade, eu vou conseguir me tornar uma pessoa melhor, eu vou conseguir aprender algo com aquilo, eu vou conseguir tirar um proveito daquilo. Isso é ser resiliente, é ter a capacidade de se adaptar às dificuldades. Não é necessariamente uma situação de dor ou sofrimento, que hoje em dia a gente também associa muito a isso, né? Ah, o resiliente é aquele que passou por muito sofrimento na vida e aí ele conseguiu superar. Não tem a ver com sofrimento, tem a ver com obstáculos. É porque a gente entende o sofrimento como um obstáculo, de fato muitas vezes é. Mas resiliência tem a ver com situações de dificuldade, pode ser uma situação, pode ser um trabalho muito difícil que você tem que realizar, pode ser uma prova que você tem que fazer e você precisa estudar para... Quando você estuda para uma prova, você está sendo resiliente. Então, desafios da vida fazem com que você seja resiliente. É a capacidade de se adaptar. E todos nós somos seres adaptáveis. Todos nós somos seres capazes de nos adaptarmos às diversidades. Cabe a nós escolhermos fazer isso da melhor maneira possível ou não. Essa questão da resiliência também é interessante quando a gente leva em consideração um aspecto macro, né? A gente está falando até aqui de questões pessoais, de como nós nos colocamos diante dessas mudanças, dessas transformações que podem nos afetar. Mas a própria sociedade, ela deve ser resiliente. Uma sociedade resiliente não é aquela que se torna rígida e não muda. Não, uma sociedade resiliente é aquela que entende as transformações pelo qual o seu corpo social está passando, ela entende as demandas de minorias, ela entende as demandas de determinados grupos e ela se adapta para
acolher melhor essas pessoas que fazem parte dela. Da mesma forma que acontece com a gente. Quando você está, por exemplo, estudando para uma prova, e aí você vai ser resiliente porque você vai passar, vamos botar entre aspas, perrengue estudando, você vai deixar de sair com os colegas, você vai deixar de fazer outras coisas para ficar sentadinho ali prestando atenção em um desafio que está chegando. Ou seja, você está transformando coisas dentro de você. Você entendeu que existe algo dentro de você que demanda por aquilo, passar na prova, né, ou pelo menos adquirir aquele conhecimento, né, que é tão importante quanto passar na prova, né, não adianta só você passar na prova, é bom você aprender as coisas, né, você percebe isso dentro de você e você atende a essa demanda. Da mesma forma, quando a gente tem na nossa sociedade grupos que foram esmagados por muito tempo, eles começam a clamar por determinadas coisas. A sociedade resiliente é aquela que ouve. Não necessariamente ela vai atender aquela demanda daquele jeito, mas ouvir, permitir que aquela pessoa fale, para que você escute e você tenha um cenário de debate para que a sociedade se transforme, você faz com que essa sociedade ela se torne resiliente também. Eu queria só fazer um comentário em cima do que você falou, né? Que você fez até a brincadeira de que você tem que estudar para a prova, então você tem que passar aquele perrengue, não que estudar de fato seja um perrengue, mas eu queria fazer um comentário em cima disso, que muitas vezes parece que a resiliência perpassa o perrengue. Onde, na verdade, isso não é uma máxima da resiliência, isso não é uma obrigação ter que passar perrengue. Você está estudando para a prova porque você precisa se adaptar ao desafio que vai vir, que era a prova. Muitas vezes se adaptar nos causa um perrengue, mas não significa que a resiliência ela traga isso. Não, ela traz uma capacidade de adaptação. Você precisa se adaptar. Se isso vai ser difícil, vai ser fácil, vai depender da situação, vai depender de você, mas você precisa se adaptar. Então, talvez a adaptação seja o grande sinônimo de resiliência, né? E uma outra coisa que você falou que eu também achei muito interessante é quando você deu o exemplo da sociedade não poder ser rígida, né? Rigidez é o oposto total da resiliência. Porque se tem uma verdade que é universal, tudo muda. A vida é dinâmica, as coisas estão sempre em movimento, estão sempre em transformação. Se você está lutando para permanecer o mesmo para sempre, você está sendo completo. Além de estar ferrado, eu não estou nem falando disso. Além de ser uma pessoa que vai sofrer muito, e aí é um bom exemplo de um sofrimento não resiliente, porque você vai sofrer pra caraca e você não vai estar sendo nem um pouco resiliente, pelo contrário, você vai estar sofrendo por falta de resiliência, né? Porque a resiliência é para você escapar da dor, no final das contas, né? Não fugir dela, mas se libertar dela, né? Entendê-la e se libertar dela. Você sendo fixo, né? Você sendo engessado, você sendo uma pessoa inflexível, uma pessoa que não quer mudar, que agarrada à sua realidade, você está trazendo muita dor para você justamente por estar sendo não resiliente. Não está aceitando que a mudança é natural, que as coisas vão acontecer, queira você goste ou não, e você não está se adaptando a essas mudanças. Você está trazendo para você uma dor e um sofrimento muito grande, justamente por faltar. E de maneira desnecessária. E desnecessariamente, exatamente. E a própria natureza, a vida como um todo, nos mostra isso, né? Quem permanece, quem sobrevive não é o mais forte. É o mais adaptado. Sim, exatamente. Por mais que às vezes a gente acha que é o mais forte, não é o mais forte, é melhor se adapta. A não ser que o mais forte seja o Goku, porque ele se adapta sempre e continua sendo. Ele é o mais forte porque ele se adapta. Talvez o que melhor se adapte, exatamente, talvez o que melhor se adapte seja, no final das contas, o mais forte. Mas existe uma relação aqui que a gente confunde. E eu acho que um outro ponto também pra gente conseguir amarrar um pouco as coisas, que tem até muito a ver com o que eles comentaram também, é a ideia de que por mais que a resiliência ela seja de fato uma virtude que a gente desempenha individualmente, ela também é algo que a gente constrói coletivamente falando. Tanto nesse sentido de olhar para a demanda das pessoas, de olhar para a sociedade como um todo, mas também de olhar para as nossas próprias demandas e identificar aonde a gente consegue resolver, o que a gente consegue lidar e o que a gente não consegue. Porque para ser resiliente, eu não preciso resolver todas as demandas que aparecem para mim. Carregar o mundo nas costas. Né? Exatamente. Por mais que em alguma instância eu precise fazer determinada coisa para no final resolver aquele problema. Não significa que o meu trajeto será solitário, que eu não vou ter ajuda, que eu não vou buscar ajuda. Então uma coisa extremamente importante para lidar com as demandas e para ser de fato resiliente é identificar quais são as pessoas que podem me ajudar, qual é a minha rede de apoio, quais são os profissionais que eu posso buscar, como é que eu posso encontrar ferramentas para lidar melhor com essa situação. Usando até o exemplo da prova, da escola e tudo mais, do estudo,
Será que eu preciso estudar tudo aquilo sozinho do zero ou posso procurar um professor, alguém que já tem mais experiência, que pode me dar ali o caminho das pedras? A gente não precisa, como o Paulo falou, carregar o mundo nas costas e na maioria das vezes isso não funciona, não resolve e torna muito mais difícil algo que não precisa ser tão difícil assim. Te falar que na maioria das vezes não. Em todas as vezes não funciona, porque você só vai se sobrecarregar, você vai se estafar e você não vai necessariamente atingir o resultado esperado. Mesmo que você passe na prova, a sua perda acaba sendo muito maior do que o seu ganho e não vale a pena fazer isso. A gente vive às vezes numa sociedade que estimula o burnout, né? Você tem que se desgastar ao máximo para conseguir alguma coisa, você precisa sair suado, cansado. Isso se tornou um modelo, né? Uma coisa assim, assim. Os outros dormem, né? É uma virtude, né? Nossa, qual é a sua virtude? Eu me mato todos os dias para trabalhar, Parabéns. né? Ou para fazer alguma coisa. A gente teve um exemplo no ano passado, né, para quem está assistindo esse vídeo, nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, da ginasta americana que desistiu de uma prova, porque ela falou, não, isso não vale a pena. O desgaste que isso causa não compensa o benefício que ele vai trazer. Né? A gente saber ponderar essas coisas, saber a hora de dar um passo para trás, saber a hora de abrir mão de algumas coisas e de pedir uma rede de apoio. E se você quer estudar um pouco mais sobre isso, se você quer desenvolver uma rede de apoio um pouco maior, você pode desenvolver essa rede de apoio junto com a gente. Dá uma olhada no site catarse.me/pedra de afiar. Você vai conhecer um pouco mais sobre o nosso projeto, sobre os nossos grupos de estudo, nossos grupos de debate, que são bem interessantes e que você também pode fazer parte. Uma outra forma também de nos auxiliar é deixando seu comentário aqui embaixo, falando as suas impressões sobre o vídeo. Aproveita e curte esse vídeo também, compartilha para as outras pessoas, se inscreve no canal, ativa o sininho aqui para a gente poder interagir sempre. E também nos segue lá nas redes sociais, nós temos Facebook, Instagram e todos os dias tem postagens bem bacanas lá. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.